Boa noite. Para quem não realizou a prova, a primeira VA que participou do projeto, será uma boa base para a segunda VA esse vídeo. Para quem realizou a prova, então teremos uma revisão da prova que também irá esclarecer algumas dúvidas e principalmente contribuir para o estudo da segunda VA. Ou quem faltou, fazer até a terceira VA. Sou Heraldo Guerra, o professor de Gestão do Conhecimento. Iremos revisar a prova. Lembrando-se que eu deixei a prova bem aberta porque eu não queria respostas tipo decoreba, que não houve a sua compreensão. E se eu quero respostas que você possa debater, que você possa opinar e realmente construir seu conhecimento. Assim, nem sempre toda opinião é igual, há as divergências, mas tendo uma base coerente, a gente pode analisar e compreender o caminho que você tomou, se o mesmo tem um direcionamento correto em relação ao assunto que nós estamos abordando, a gestão do conhecimento. Então vamos começar a responder as atividades. A primeira pergunta é: o que foi compreendido sobre cultura organizacional, como a mesma está ligado diretamente à sua vida profissional ou acadêmica? Exemplifique com possíveis mudanças que podem ser agregadas. Bom, a cultura organizacional, se a gente for ver pela ótica da empresa ou pela ótica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é aquela cultura que define como as pessoas trabalham ali, como as pessoas se comportam, como é o processo, a metodologia de produção. Se a gente for analisar, por exemplo, isso está explícito em um dos resumos que eu deixei no ambiente, algumas empresas elas adotam uma cultura organizacional com metodologias ágeis. Então, um profissional que é acostumado a trabalhar com algumas metodologias tradicionais, talvez sinta um impacto em entrar nessa nova adequação e nessas novas tecnologias. É como, às vezes, você tentar transformar um profissional tradicional num profissional com uma percepção nova, vem a ser um pouco complicado. É por isso que, às vezes, as empresas se questionam se é melhor capacitar aquele profissional dentro da empresa, que já conhece a cultura organizacional da mesma, ou se vale a pena trazer um profissional capacitado de uma empresa de fora, ou com experiência de fora, para aprender a cultura organizacional dessa empresa. Então, em algumas situações, a melhor escolha é você capacitar quem já conhece a cultura organizacional, pois é bem mais fácil você conseguir aperfeiçoar ou oferecer um treinamento para esse profissional que sabe como a empresa funciona, do que você trazer uma pessoa que sabe que talvez não se adapte à cultura organizacional dessa empresa. E isso pode vir gerar diversos problemas, como desconstruir o processo de produção da empresa. Aí a pergunta: exemplifique com possíveis mudanças que podem ser agregadas. Bom, se a gente está falando de cultura organizacional, de como a empresa vem a trabalhar ou desenvolver seu processo, um profissional que se adapta a novas culturas organizacionais ou que vive essas fases, ele agrega novos conhecimentos e valores que podem contribuir para a sua formação acadêmica e profissional, uma vez que o saber é algo que sempre vai trazer mudanças positivas para a sua vida, tanto profissional quanto acadêmica. Então toda experiência é válida, caso ela não resulte os frutos desejados ou esperados, mas pelo menos ela vai lhe oferecer um procedimento seguro de saber e conhecimento, o que isso com certeza fará a diferença na sua vida profissional. O que ficou compreensivo sobre capital intelectual e como o mesmo é composto? Exemplifique com um exemplo de caso do Imagine Cup postado no fórum. Bom, primeiramente, quem participou dos fóruns viu sobre o Imagine Cup, que é uma feira, um evento ligado à Microsoft, que a ideia, a priori, é justamente essa: por meio do capital intelectual, buscar o desenvolvimento de novas propostas para o mercado em expansão, para o mercado de inovação tecnológica, por meio de uma premiação e incentivo. E já eu vou tentar falar um pouco mais do Imagine Cup. Mas vamos entender primeiro o que é o capital intelectual para ficar um pouco mais compreensível. O capital intelectual ele é formado por 3 eixos, ou é composto por 3 eixos. O capital humano, o capital estrutural
e o capital do cliente. Nada mais é do que o capital humano, a qualidade, a habilidade, o conhecimento e a criatividade que ali na empresa estão presentes nos seus colaboradores. O capital estrutural é a estrutura que a empresa tem. Como é que está a relação de arquivos, de sistema de apoio à informação, de dados, de banco de dados, de manuais e procedimentos, ou seja, é toda a questão metodológica da empresa. Capital do cliente vela pela seguinte situação: como é a imagem dessa empresa para o mercado, como é a franquia, como seria essa relação com o cliente e outros fatores. Para se entender resumidamente, o capital intelectual é o valor de mercado menos o valor patrimonial. Como assim, professor? É bem simples. Às vezes uma empresa ela tem um capital intelectual tão alto que às vezes pode superar o valor real de mercado dela, ligado a bens materiais e essas coisas assim. É como algumas características que a gente tem. Computador, muitos definem que Dell é um dos melhores. Então isso é uma conquista agregada aos 3 eixos compostos do capital intelectual, pela quantidade de profissionais ali que trabalham, pela excelência na qualidade, como acontece hoje com a Microsoft. Um diploma, um certificado da Microsoft, querendo ou não, abre muitas portas, tem um peso. Por quê? Por causa da importância dos profissionais e desses eixos que compõem a Microsoft. Aí voltando para o caso do Imagine Cup. Por que a gente trata o Imagine Cup de um capital intelectual? O Imagine Cup, se a gente for pesar nos pesares, não é um evento tão grandioso se não tivesse o peso do capital intelectual. Por quê? Porque você vai desenvolver uma ferramenta, uma tecnologia, que até o ano passado você recebeu uma premiação simbólica em dinheiro, $4.000, para você dividir entre 4 pessoas, dá 16 mil reais, supondo, e dá 4 mil para cada um. Se você parar para pensar, se você desenvolver realmente um software, uma tecnologia marcante, inovadora, você consegue um valor bem mais alto de mercado. Porém, o peso maior aí é o reconhecimento que você participou da Olimpíada Imagine Cup, que você tem um reconhecimento da Microsoft como um produto ou um serviço que você ofereceu reconhecido no mundo todo. Mas por que ter esse valor tão alto? Esse valor é tão alto devido à imagem que a Microsoft tem perante o mercado da tecnologia, que essa imagem está vinda do capital intelectual dela. Até hoje, alguns alunos, inclusive eu, nós buscamos participação em Imagine Cup, Intel Fair e outros eventos, justamente para agregar valor à nossa vida profissional, seja pelo conhecimento adquirido na participação desses eventos, seja pelo valor de mercado que nosso currículo vai ganhar, uma vez que a gente vai ter lá, vocês participaram do Imagine Cup, então é um reconhecimento. Então isso tudo gera em cima da ótica do capital intelectual. Espero que fique bem entendido o que eu quis transpassar e qualquer coisa vou estar à disposição sempre nos fóruns. Vamos para a próxima pergunta. Cite algum exemplo de empresa que valoriza o capital intelectual, não mencionar a Microsoft, exemplificando o Imagine Cup. Quais as vantagens que a mesma encontrou perante o mercado profissional? Bom, empresas são diversas. Nós temos a Google, nós temos o Buscapé, nós temos o Porto Digital, nós temos o César. Mas atualmente eu quero falar de uma que está investindo muito nesse segmento, que é a Vivo. A Vivo está lançando, acho que é quase que semestralmente, ou posso dizer trimestralmente, eventos que venham desenvolver o capital intelectual. A Vivo já lançou uma ideia de educadores do Brasil, onde eles querem escolher as melhores práticas educacionais utilizando a tecnologia para promover uma educação inovadora e que tenha ótimos resultados. Além disso, a Vivo lançou agora, em mês de janeiro, um evento de tecnologias que transformam. Tudo isso, ela busca pegar novas ideias no mercado, estimular o capital intelectual, por meio de uma premiação, de um reconhecimento, valorizar a sua empresa para se tornar uma referência, como a Microsoft faz hoje, e ao mesmo tempo, ela adquirir essas ideias que ela possa utilizar com a sua marca, na sua empresa, que agregue valor à mesma e que tenham novos produtos ou novos serviços ao mercado. Às vezes o que acontece? É bem melhor você ter uma ideia oriunda de outro meio de sua empresa, que pode atender uma percepção, uma necessidade que o seu profissional não entenda por uma determinada vivência, e essa percepção precisa ser adquirida
para que a empresa sempre se mantenha no top de inovação, de tendências de mercado. Então eu acredito que, por exemplo, a Vivo não tenha um grupo de profissionais formados na área da educação e estejam ali prontos para desenvolver novas metodologias educacionais ou novos aplicativos. Mas ela quer entrar nesse segmento, ela quer oferecer esse serviço, então ela tem que partir para a estratégia de eventos que possa adquirir isso e isso ela possa revender ou oferecer esse serviço aos clientes Vivo. É um bom exemplo. E a dica que eu deixo é, quem quiser participar de tecnologias que transformam o mundo, basta você procurar no site da Vivo, ter uma ideia voltada com a área de tecnologia, tem várias linhas de pesquisa, saúde, educação, que você pode apresentar a sua ideia. Se sua ideia for eleita entre todas do Brasil, você recebe um prêmio de R$10.000. Como eu volto a dizer, é um prêmio simbólico, até porque um software bem desenvolvido que atende uma boa necessidade, você consegue adquirir um valor no mercado financeiro bem maior, mas o que está em torno é o que você vai agregar ao seu currículo pelo capital intelectual desenvolvido e acrescido na sua vida profissional e acadêmica. Defina os tipos de conhecimento, exemplificando sua aplicabilidade no ambiente profissional. Bom, tipos de conhecimento existem vários, desde o popular, empírico, científico, entre outros. Na ótica que a gente está estudando, a ótica de gestão de conhecimento, a gente tem um tácito e tem um explícito. Geralmente o tácito é aquele intrínseco, ou seja, aquele que está dentro de nós. Seja ele adquirido por cursos, treinamentos, experiência própria, o que seja. O explícito é quando você consegue externalizar esse conhecimento, de forma que você permite compartilhá-lo para outros profissionais, que agreguem valor a esses profissionais e, ao mesmo tempo, contribua para o crescimento e desenvolvimento da empresa, uma vez que esse conhecimento compartilhado pode gerar uma grande diferença, uma grande vantagem competitiva no mercado. Exemplo bem prático disso são empresas que apostam em cursos e treinamentos onde eles capacitam líderes ou gestores de pequenos grupos ou setores e esses líderes e gestores depois compartilham esse conhecimento. Ou o gerenciamento de RH, o famoso RH, procura fazer um mapeamento dos seus profissionais de forma que esses profissionais mesmo possam, independente de ter tido curso ou treinamento oferecido pela empresa, possam compartilhar esse conhecimento para outros profissionais e assim possam, digamos assim, melhorar, ampliar ou mudar num segmento positivo a empresa. E isso faz o diferencial competitivo. Nada menos do que o que a gente está acostumado na EAD, a elaboração ou a criação de um ambiente colaborativo de conhecimento, onde a empresa ganha, o profissional ganha e o valor de mercado ganha. Espero que não tenham dúvidas e vamos passar para a próxima. Como se dá o processo de criação de conhecimento nas organizações e qual a relação com a ideia de inteligência competitiva? Não existe uma fórmula mágica. O processo da criação de conhecimento numa empresa pode se dar por curso, capacitação, treinamento, pode se dar por momentos de conversas ou diálogos. Tem um vídeo excelente no YouTube de onde vêm as boas ideias, que eu aconselho a todo mundo assistir, é um vídeo excelente. Pode acontecer de momentos simples, de lazer ou de descontração, como acontece, por exemplo, muito no Google. Quem puder assistir um vídeo também da Google, eles disponibilizam 1 a 2 horas para vocês estarem em café, em salão, conversando com outras pessoas, ou investindo o seu tempo em seus projetos. E pode vir pela estruturação de ambientes educacionais, seja ele AD, seja ele presencial, como seja. A relação com isso é que quanto mais eu estudo, mais eu pesquiso, mais eu desenvolvo meu conhecimento, que isso vai me dar ideias novas, ideias diferenciais, que eu vou deixar de sair daquela zona de conforto da mesmice. E essas ideias novas é o que vai me permitir a inteligência competitiva. Por quê? Pelo fato, se eu tenho uma ideia que eu posso lançar no mercado na frente de todo mundo, se eu tenho uma informação que vai me dar uma vantagem competitiva na frente dos outros profissionais,
eu estou formando uma inteligência competitiva. Eu estou tendo uma vantagem perante meus concorrentes que vai fazer um grande diferencial no mercado. Um exemplo disso foi o lançamento dos tablets. Depois que houve o primeiro lançamento, se eu estiver errado, me corrijam futuramente, que eu acredito que tenha sido pela Apple, que se eu não me engano a história é que um gerente colocou um bloco de papel e um notebook e pediu para o seu chefe de criação, disse: crie algo entre essas duas coisas que seja totalmente inovador para o mercado. Se ele não tivesse tido essa iniciativa ou essa inteligência competitiva, talvez a Apple não tivesse criado o tablet, continuaria na mesmice e não teria assim uma diferença competitiva do mercado. Então foi por meio da criação do tablet, desse produto, que gerou uma série de outras empresas, que houve até a disputa entre a Apple e a Samsung sobre o caso de plágio ou do mesmo produto. Por causa de quê? Por causa que a Apple partiu inicialmente com a inteligência competitiva. Isso é muito comum. Talvez não seja um fato tão desconhecido para todos vocês, mas que hoje tem sido muito valorizado pelas empresas, por todos que estão envolvidos, principalmente na nossa área, na área de tecnologia, que ela muda rapidamente, evolui rapidamente, e uma inteligência competitiva que faça a diferença no mercado, pode ter certeza hoje que vai fazer muita diferença na vida profissional e acadêmica de vocês. Assim, eu espero que tenha sido satisfatório. Caso ainda reste dúvidas, estarei à disposição nos fóruns para responder o que for necessário.